A FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, apresenta. A terapia celular, ela é antiga. O transplante de medula óssea, ou mesmo a transfusão de sangue, que é feita há muito tempo, são tipos de terapia celular. Mas a terapia celular avançada, que inclui a modificação genética das células em laboratório, tem sido a resposta para outras doenças, como, por exemplo, o câncer. Eu venho de uma família, é uma família nordestina, uma família grande e tudo, que ela tem alguma questão genética que fez com que desenvolvesse dentro da família muitos casos de cânceres, né? Meu pai faleceu de câncer, a mãe dele faleceu de câncer, meus tios, irmãos do meu pai ou irmãs do meu pai tiveram câncer ou faleceram de câncer. E eu tenho 4 irmãos dos 10 filhos que meu pai teve que tiveram câncer e têm câncer, né? Mas eu, particularmente, eu fui o primeiro dos irmãos, eu sou o 10º, sou mais novo, inclusive, e foi o primeiro dos irmãos que teve câncer, né? Isso foi em 2010. O tratamento do câncer, ele tem várias facetas diferentes, porque o câncer não é uma doença única. Cada tipo de câncer, ele tem mecanismos diferentes, por que ele aparece e como que ele se desenvolve. Então, tratar o câncer de uma forma geral exige mecanismos e tratamentos diferentes, porque você vai tentar abordar justamente os mecanismos que causam o câncer e fazem com que ele se desenvolva. Hoje, nós temos uma tendência a utilizar cada vez menos a quimioterapia convencional e a radioterapia convencional e utilizar 2 importantes ferramentas. Uma é o sistema imunológico, utilização de anticorpos monoclonais e utilização de algumas pequenas moléculas que, de alguma forma, estimulam o sistema imunológico a combater o câncer. Uma outra ferramenta de tratamento do câncer são moléculas ou medicamentos-alvo, que eles inibem alguma ação, alguma proteína ou alguma enzima específica do câncer. Então, se ela inibe alguma enzima que é específica do câncer, ela consegue matar aquelas células especificamente com muito pouco efeito nas células normais. Então, hoje, a utilização de medicações-alvo e a utilização da imunoterapia são 2 ferramentas que vão abrir muito a perspectiva do tratamento do câncer nos próximos anos. Eu nunca perdi a fé de que eu iria me curar, tá? E quando aconteceu o transplante de medula, a ideia, quer dizer, o que eu pensava é que aquilo ia acabar resolvendo o problema do linfoma. Só que quando foi em setembro de 21, né, foi feito um PET scan de acompanhamento e foi descoberto no PET scan que eu estava cheio de tumores de novo. A minha família sabia de mais coisa que eu, mas não queriam me contar, né, do estágio muito grave do linfoma. E eu achando que as coisas estavam ruins, mas não estavam tão ruins assim. A minha família começou a pesquisar na internet e encontrou o nome do Dr. Wanderson associado à terapia CART-cell. O caso do Paulo foi um caso bem extraordinário, porque ele veio com uma doença muito avançada, né, já sem possibilidade nenhuma de terapia, é um linfoma difuso de grandes células B típico, já com uma evolução há vários anos, né? Ele primeiro teve um câncer de próstata e em 2018 ele teve um linfoma, chamado linfoma não Hodgkin, difuso de grandes células B. Quando eu o conheci, ele fez todo esse tratamento fora, no Rio de Janeiro. Ele veio para uma opinião para saber o que ele iria fazer, já que ele passou por todo esse processo, quimioterapia, transplante de medula óssea, mais quimioterapia depois do transplante de medula óssea, e a doença não respondia. Eu falei, Paulo, olha, a única solução é a terapia por células CAR, não existe mais nenhuma solução, um tratamento específico para ser feito. Desde
Desde 2017, 2018, a utilização das células CAR-T, ela foi aprovada pelo FDA, que corresponde à Anvisa nos Estados Unidos, no combate de 3 tipos de câncer. O linfoma não Hodgkin de células B, a leucemia linfóide aguda de células B e, mais recentemente, contra o mieloma múltiplo. A pesquisa de células CAR-T para o combate de alguns tipos de câncer vem sendo realizada há vários anos aqui no Hemocentro de Ribeirão Preto, que faz parte do campus da USP na cidade, com o apoio da FAPESP e do Instituto Butantan. O tratamento com essas células CAR-T, ele é feito em 3 etapas. Primeiro, nós colhemos como se fosse uma doação de sangue, mas o paciente passa por uma máquina, como se estivesse doando sangue, nós separamos os glóbulos brancos e devolvemos os glóbulos vermelhos, o plasma, as plaquetas para o paciente. E esses glóbulos brancos, então, entre os quais estão os linfócitos, são encaminhados para o laboratório. No laboratório, esses linfócitos, eles são separados e modificados geneticamente, isso através de um vírus que insere um material genético específico dentro desses linfócitos T, de uma forma segura. Essa modificação faz com que esses linfócitos reconheçam especificamente uma característica da célula tumoral. Essas células, então, são expandidas dentro do laboratório e depois de 10 a 14 dias, essas células são devolvidas na corrente sanguínea, na veia mesmo, para o paciente. Nesse momento, então, em que as células são devolvidas para o paciente, essas células vão circular pelo organismo, vão encontrar as células tumorais e secretar uma série de toxinas junto com essa célula para matar as células tumorais. A partir do momento em que essas células são infundidas de volta na corrente sanguínea do paciente, aí existe uma outra etapa que é igualmente importante, que é uma etapa médica, em que nós precisamos compreender e acompanhar de uma forma muito próxima ao paciente, porque esses linfócitos que foram modificados geneticamente, eles vão circular pelo organismo, encontrar a célula do câncer, atacar e matar essas células do câncer. Isso é um processo aparentemente simples, mas que pode ter várias reações adversas, vários efeitos colaterais e que precisam ser acompanhadas de perto pelo médico ou pelo hematologista e por toda a equipe médica que acompanha o paciente. Eu estava com expectativa positiva, né, como eu sempre tive, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que era um tratamento inovador e sabia também de uma série de efeitos colaterais que poderiam ter. O Dr. Vanso tinha me avisado isso várias vezes. Eu assinei vários termos, né, de autorização e tudo para esse estudo, etc. E antes de fazer a infusão, preocupado com isso tudo, cheguei a mandar uma mensagem para minha esposa, tipo, me despedindo dela. Eu não sabia o que ia acontecer. Eu poderia sobreviver, mas poderia ter uma sequela neurológica qualquer que poderia estar incapacitado. O Paulo, ele teve várias complicações, né? Ele precisou ir para a UTI por complicações infecciosas. Ele tinha muito tumor e 30 dias depois, quando fizemos o PET, as células do tumor todas tinham desaparecido. O objetivo da pesquisa é desenvolver uma nova terapia para o câncer, mais especificamente contra leucemias e linfomas, no caso da que tem sido desenvolvida até agora. Essa é uma terapia que tem uma tecnologia completamente nacional. Existem hoje 2 terapias semelhantes comercialmente disponíveis, que são da indústria farmacêutica, cujo valor do tratamento em si é cerca de 450 a 500 mil dólares por tratamento. Nós ainda não temos uma estimativa precisa do tratamento que nós estamos desenvolvendo, mas uma estimativa menos precisa é de que isso vai custar cerca de 15% a 20%, 22% do valor dos tratamentos comerciais. Então, não só a possibilidade desse desenvolvimento vai permitir uma nova escolha entre as que já estão disponíveis comercialmente, como também num valor bastante inferior e que possa ser
então disponível para os pacientes do Sistema Único de Saúde, já que o preço das que são disponíveis comercialmente é proibitivo para pacientes do SUS. O principal desafio que a gente tem hoje nessa pesquisa é passar de um tratamento de cada vez, tratar um paciente individualmente, que é uma escala menor dentro de um processo manufaturado, para uma escala de poder tratar 20, 30 pacientes ao mesmo tempo, uma escala industrial. Então, esse é um salto de processamento que exige todo um conhecimento de escala de produção, de uma estrutura e um processamento industrial que está sendo incorporado a esse processo justamente numa parceria com o Instituto Butantan, que possui o expertise necessário dessa escala industrial para a produção de imunobiológicos. O resultado final é o trabalho de uma equipe bastante grande e muito diversa, e não só de um ou outro pesquisador, mas é um trabalho coletivo que permite, ao fim, a gente ter o sucesso no tratamento de pacientes com uma doença tão difícil, mas cujo resultado desse trabalho ele é muito alvissareiro, muito promissor. Minha recuperação hoje, ela está muito boa, tá? Todas as consultas que eu tenho feito, que fazem parte da rotina de um paciente pós-carticel, com a doutora Marina, que trabalha na equipe do Dr. Vandes, o resultado do hemograma tem sido fantástico. Tudo, rim, hemoglobina, questão da anemia, questão dos leucócitos, tudo tem sido avaliado de uma forma muito positiva. Cada semana eu estou melhor que a semana anterior. Paulo foi um caso que surpreendentemente apareceu, né, na mídia, mas temos outros exemplos. Então já tem alguns pacientes já sendo, né, que tiveram uma resposta surpreendente, né, também, né, tratados dessa forma. Então isso emocionou todo mundo, né, que cuidou do Paulo, e também, né, todos os cientistas. Vocês podem imaginar quantas pessoas envolvidas nesse tratamento, e foi, é claro, para nós, né, um momento de emoção e de vitória. A maior importância dessa pesquisa é o fato de que ela diretamente pode impactar na saúde das pessoas, oferecendo uma opção de tratamento para pacientes que já não têm opções terapêuticas. A nossa perspectiva para o futuro é de um tratamento contra o câncer que seja cada vez melhor, tendo todo o conceito da imunologia do combate ao câncer, com várias armas específicas para diversos tipos de câncer.